Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, a gente nem se conhecia pessoalmente ainda, mas eu já estava encantado por ela. Tudo por causa da sua voz. Eu achei a vozinha dessa mulher tão linda. Quando a gente se falou pela primeira vez pelo telefone, ela trabalhava numa empresa que tinha parceria com a nossa. E um dia a gente conversou por telefone e repito, me encantei de saída. Eu, inclusive, comentei isso com ela. Falei que tinha achado a sua voz maravilhosa. E ela falou aquilo assim, de brincadeira. Bom, se você achou a minha voz bonita, imagine depois que me conhecer pessoalmente, então. O fato é que, apesar de aquele ser o nosso primeiro contato, já deu para ver que era uma menina assim bem despachada, desinibida. Tinha um senso de humor incrível. Acabei entrando na brincadeira e retruquei. Você acha que eu corro risco de me apaixonar? Nessa hora ela riu, mas não fez nenhum comentário. A gente conversou outras vezes, sempre naquele clima assim descontraído, até que vi sua foto pela primeira vez. Era uma moreninha tão bonita. Ela também viu uma foto minha, falou que eu era muito parecido com o primo que ela tinha, e eu ainda brinquei. Tô olhando a tua foto aqui, acho que tô correndo perigo. Mais uma vez, ela achou muita graça e riu com gosto. Dava para sentir, repito, que ela tinha um astral assim, muito bacana. Resumindo, demorou um pouco ainda para marcarmos um encontro. Mas eu digo sem medo de errar. Antes mesmo de nos vermos pessoalmente, ela já tinha despertado em mim uma coisa que eu não sabia definir, mas era uma coisa muito forte. Só sua voz já tinha o poder de mexer comigo, imagine quando a conhecesse cara a cara. E quando finalmente isso aconteceu, deu para ver que tínhamos muita química também. Tanto que o nosso primeiro beijo aconteceu de saída. Naquelas alturas, já sabíamos muita coisa a respeito do outro. Ela tinha me contado, por exemplo, que era separada já fazia mais de ano. Seu casamento tinha durado 2 anos e pouco, não tinha filhos e morava sozinha. Gostava de ser independente, foi o que ela me falou. E não gostava de homem chato no seu pé. Isso ela disse assim, eu até interpretei meio como uma indireta, né? Tipo assim, ó, não seja chato comigo, não pegue muito no meu pé que eu não gosto, né? Não falou assim em todas as palavras, mas eu acho que foi o que ela quis dizer. Nessa época, eu também havia terminado um relacionamento, não fazia muito tempo. E apesar de não estar nos meus planos me envolver seriamente com ninguém, a verdade é que essa menina mexeu demais comigo. Parece que o nosso signo astrológico bateu. Ficamos ali naquele bar durante um tempo curtindo a companhia um do outro, trocando beijos, muitos carinhos, e depois fomos lá pro apartamento dela. Fazer amor com ela foi uma das melhores, se não a melhor experiência que eu já havia tido na vida. Olha que coisa maravilhosa, deliciosa. Sabe, uma coisa que está acontecendo e você tem aquela vontade de eternizar, né? Aquela necessidade que aquele momento dure para a vida toda, eternamente. A gente sabe que isso não é possível, né? Mas que me deu vontade, me deu. Olha, foi uma coisa assim fora do comum. Eu acho que não tem outra expressão para definir o que eu senti. Tanto que depois eu ficava pensando na sua boca, no seu rostinho, também na sua voz. Tanto que desde o começo eu, comecei a desenvolver aquela ideia de ter alguma coisa séria com ela. Queria que ela fosse minha namorada. No segundo encontro, eu cheguei, inclusive, a falar isso assim com todas as letras. Só que, não sei, ela não curtiu muito a ideia, não. Namorar sério? Não é melhor a gente ir assim mais devagar, se conhecendo aos poucos?
Não quero que você acabe se decepcionando comigo. Porque no começo, a gente não sabe de tudo da outra pessoa, né? Pode não parecer, mas eu não sou uma pessoa assim muito fácil de lidar, não. Tenho as minhas manias. Pare com isso. Mania todo mundo tem. Eu me decepcionar com você, isso jamais vai acontecer. Isso é tudo que eu sempre quis. Passamos a trocar mensagens, combinávamos de sair e depois, no fim da noite, normalmente acabávamos ali no seu apartamento. Até que um dia, já perto de completarmos 2 meses de relacionamento, se é que dava para dizer, porque, assim em palavras, a gente nunca falou sobre isso. Afora aquela primeira ideia que eu tive e cheguei a falar para ela que gostaria de namorar sério, né? Ela teve aquela reação e depois nunca mais a gente conversou sobre o assunto. Não éramos, portanto, namorados oficiais. Mesmo porque, repito, ela evitava falar daquele assunto. Mas, depois desse tempo, lembro que ela veio com uma conversa assim tão estranha para cima de mim. Primeiro quis saber se eu tinha algum fetiche, alguma fantasia sexual que ainda não tinha realizado. E eu falei que nunca tinha parado para pensar assim, seriamente sobre isso. No que ela me olhou assim meio desconfiada e me fez aquela pergunta: você já foi pro quarto com 2 mulheres ao mesmo tempo? Ou então em 2 casais? Olha, eu juro que aquilo me pegou meio desprevenido. Ela estava falando em fetiche, em fantasia sexual, mas não sei, eu achei meio pesado aquele assunto. Tanto que não soube nem o que responder. Olha, eu nunca pensei sobre isso não, assim, pelo menos não a sério, né? Mas por quê? Você já fez isso? Eu perguntei primeiro, não vale a pena devolver a pergunta. Me diga, você nunca imaginou estar na cama com 2 mulheres ao mesmo tempo? Puxa, isso é fantasia de praticamente todos os homens. Olha, pensar assim, eu até já pensei. Quer dizer, 2 mulheres, até pode ser. Agora, 2 homens, por exemplo, nem pensar. Aí eu acho que não teria coragem. Por que, seu bobo? O que tem de mais? Você nunca ouviu dizer que entre 4 paredes vale tudo? Quem garante que depois de provar, você não acabe gostando? Olha, eu juro, naquelas alturas, eu já estava bem desconfortável tendo aquela conversa. Sabe, eu sou um cara meio tímido e principalmente para esse tipo de assunto. E ela ali na minha frente parecia tão à vontade. Tanto que ainda perguntou se eu já tinha ouvido falar em casa de swing, onde se fazia troca de casais. Já ouvi. Se eu nunca foi, eu nunca teve vontade? Não, sinceramente não. Aí ela perguntou se eu não tinha pelo menos curiosidade, vontade, no que eu imediatamente respondi. Olha, gata, eu posso ser sincero com você? Nessa questão aí, eu sou meio tradicional, sabe? Já curto mais assim um lance só entre o casal mesmo. Mas por que você tá me perguntando tudo isso? Por acaso você já fez alguma coisa? Ela não disse nem que sim, nem que não. Apenas falou que podia ser interessante. Olha, vou confessar. Eu sei que tem homem que até gosta quando a mulher fala esse tipo de coisa, né? Começa enfim, a falar de variedade, essa coisa de sexo a 3, não sei mais. Mas eu não sou assim, nunca fui. Tanto que fiquei incomodado. Fiquei mesmo. Principalmente porque ela passou a impressão de que tinha vontade de experimentar. Parecia, pelo menos foi a impressão que eu tive, de que ela estava jogando um verde assim, né? Fazendo perguntas só para saber o que eu queria, o que eu gostava, para de repente, sei lá, até propor alguma coisa naquele sentido. Foi a sensação que me deu.
De todo modo, como eu não dei muita abertura, ficou nisso. Não se falou mais no assunto. Até porque ela viu que eu realmente não curtia esse tipo de programa. Imagine, é uma casa de swing e ver outro homem transando com a tua mulher? Mas nunca, sabe? Não faz parte da minha natureza. O cara precisa ser muito doido para curtir esse tipo de coisa. Quer dizer, não estou criticando quem gosta ou quem tem vontade, mas eu sinceramente estou fora. Enfim, o tempo foi passando, nosso relacionamento, embora nunca tivéssemos conversado assim sobre oficializar o nosso namoro, mas de qualquer maneira, nosso caso foi ficando mais sério. Para mim já teria virado um namoro. Até que um domingo, a gente passeando no shopping, e quando fomos fazer um lanche ali mesmo, na praça de alimentação, um cara se aproximou da nossa mesa, sorrindo para ela, como se fossem amigos. Oi, Jaqueline, quanto tempo, menina? Os dois se cumprimentaram e começaram a conversar. E eu fiquei ali no meio dos dois, me sentindo meio deslocado. Antes mesmo da Jaqueline nos apresentar, ele perguntou para ela: e o Bernardo, como é que ele tá? Não vi mais ele. Bernardo... Olha, até aquele momento, não tinha nada assim muito fora do lugar, né? Nada mais comum do que um amigo encontrar uma amiga ou vice-versa e perguntar de um amigo em comum. Mas quer saber, eu não gostei. Principalmente porque ele ainda acrescentou, depois de perguntar do tal do Bernardo. Aliás, o que houve que vocês pararam de... Ele parou assim, no meio da conversa, da frase, e foi só então que ele pareceu perceber que eu estava ali. Primeiro falou aquilo, e depois me olhou assim, meio... Então, Márcio, ela respondeu: eu e o Bernardo, a gente não tá mais junto. Nossa, faz quase 2 anos já. Agora eu tô com o Cristiano. Aliás, Cristiano, esse é o Márcio, um amigo dos tempos em que eu era casada. Trocamos um aperto de mão, e nisso, o cara fez uma pergunta que na hora, sei lá, eu não... Olha, ele fazia uma pergunta atrás da outra, mas não terminava. Olhava para mim e ficava na dele. Só que ela parecia entender, mesmo que ele tenha ficado na metade da pergunta. Não, Márcio, a gente nunca mais foi lá, tem nada a ver. Eu fiquei ali boiando. Repito, me senti deslocado no meio dos dois, sem entender exatamente a respeito do que eles estavam falando, frequentando o quê. Depois que o sujeito se foi, eu naturalmente fiquei curioso para saber de que lugar que eles estavam falando. Devia ser um lugar onde ela e o ex-marido costumavam frequentar. Pelo menos foi o que eu entendi, mas ela não quis se alongar no assunto. Naquelas alturas, eu já estava tão apaixonado que confesso que me sentia até meio enciumado pelo fato de eu ter encontrado aquele cara, seu amigo das antigas. Sei lá, podia até não ter nada a ver, mas eu achei assim que tinha muita intimidade entre eles. De todo modo, deixei aquilo de lado, apesar de ter ficado assim meio desconfiado, né? E seguimos a vida. Parecia, era a sensação que me dava, de que tinha alguma coisa que ela não queria me contar. A vida seguiu, nosso relacionamento foi se fortalecendo daquele mesmo jeito. Até que um dia, lembro que estávamos ali no apartamento dela, ela na cozinha preparando o jantar, mas eu notei que enquanto lidava com a comida, ela ficava trocando mensagens com alguém. Sabe aquele som característico de quando chegou uma mensagem? Dali da sala, eu baixei o volume da televisão justamente para ouvir melhor. Aí escutei, levantei do sofá, sabe? E fui até a cozinha. Cheguei assim de mansinho e fiquei ali parado na porta, só observando a minha namorada sem fazer barulho nenhum. Tanto que ela demorou para notar a minha presença. E repito, enquanto mexia na panela,
ela ficava mexendo também no celular, tudo ao mesmo tempo, trocando mensagens com alguém. Na verdade, ela só foi notar que eu estava ali porque eu me aproximei assim, pé por pé, e me postei atrás dela. E deu para ver que o nome da pessoa com quem ele estava trocando mensagens era Márcio. E a conversa devia estar muito animada, de tão distraída que ele estava. Limpei a garganta, ela não tinha notado a minha presença ainda, e falei o nome dela. Ela deu um pulo, de tão assustada que ficou. Ai, Cristiano, quer me matar do coração? Com quem que você está aí trocando mensagem? Por acaso é aquele Márcio, aquele teu amigo lá daquele dia no shopping? Que Márcio? De onde você tirou isso? Nada a ver. Como nada a ver? Eu vi o nome dele escrito aí. Me dá aqui o celular para dar uma olhada. Nessas alturas, acho que não preciso nem dizer o que aconteceu. Aquela foi a nossa primeira briga séria. Já havíamos tido alguns desentendimentos, uma discussãozinha aqui, outra ali, mas nada sério. Sempre acabávamos nos entendendo assim muito rápido. Só que dessa vez a confusão foi mais grave. Teve até grito e empurrão. Ela não gostou do meu jeito. Tanto que ficou fula, irritada. Olha, eu não vou permitir que homem nenhum desse mundo me trate desse jeito. E muito menos que grite comigo, que tente mandar em mim. Quer saber? Por que você não vai embora? Fazer o quê? Eu estava na casa dela. Tive de me sujeitar. Só Deus sabe como eu fiquei. Principalmente porque as coisas entre nós acabaram, assim, se desgovernando, piorando depois disso. Não sei. Mesmo depois de, teoricamente, termos feito as pazes, ela não parecia a mesma pessoa, parecia mudada. E eu comecei a suspeitar que era tudo por conta daquele infeliz, aquele tal de Márcio. E eu fiquei tão desconfiada que um dia eu a segui e descobri que os dois tinham marcado de se encontrar num barzinho ali no centro. Olha, eu fiquei tão louco da vida nesse dia, tão furioso, tão nervoso, que quando vi os dois se cumprimentando, olha, fiquei louco da vida. E quase armei uma confusão. Minha vontade, na verdade, era de partir para cima do cara, virar aquela mesa, derrubar tudo no chão. Depois desse acontecimento, ela decidiu dar um basta. Olha, Cristiano, eu curti muito ficar com você, mas a gente é diferente. A gente não pensa igual. A gente não gosta das mesmas coisas. Sabe? Não dá. Você me desculpe. Mas é melhor cada um tratar de seguir a sua vida, viu? Você não é do jeito que eu pensava. E eu tenho certeza que eu também não sou aquilo que você esperava. Eu naturalmente quis saber se estava rolando alguma coisa entre ela e aquele sujeito. É por causa dele que você está me tratando desse modo? Que você está se afastando de mim? Nada a ver, Cristiano. Nada a ver. Ela negou até o fim. Mas sabe, uma pessoa que tem um compromisso, se bem que compromisso oficial mesmo, a gente não tinha, porque ela não quis. Só que mesmo assim, ela tinha marcado se encontrar com outro cara. Era seu amigo. Sabe, na minha cabeça, não tem esse papo de amizade. Se a mulher tem um cara, namorado ou ficante, sei lá, a troco de que vai marcar encontro com outro? Se não tem nada com o cara? O fato é que caí em desgraça quando descobri que ela realmente andava de romance com aquele cara. Aquele intruso, o tal de Márcio. Minha vontade, sinceramente, foi de morrer. Ou então, que Deus me perdoe, cometer um assassinato, matar aquele infeliz. Durante o tempo que ficamos juntos, eu tinha feito amizade com uma prima dela. E às vezes,
Principalmente depois que a Jaqueline terminou tudo comigo, eu ligava pra gente marcar de conversar. Tudo pra ver se ela podia me ajudar de alguma forma a me reaproximar da prima. E numa dessas vezes, ela me falou aquilo: Cristiano, posso ser sincera com você? Tira a Jaqueline da cabeça. Sabe, pelo pouco que eu te conheço, você é um cara assim, certinho, né? Tradicional. A minha prima, ela é, sabe, é bicho livre. Ela não se prende a ninguém. Por que você acha que o casamento dela não deu certo? Não sei. Ela nunca entrou no assunto comigo? O que você sabe? O que eu sei? Eu sei de tudo. Eles gostavam de fazer troca de casais. Tinha até um clube que eles frequentavam. E esse cara com quem ela está saindo agora frequentava o mesmo clube. Eles se conhecem desde aquela época. Então é isso. Eu sabia que tinha alguma... Eu sabia. Olha, só um trouxa como eu, que não entendeu tudo desde o primeiro momento. Claro, agora está explicado. Olha, eu fiquei tão desatinado. Sabe, decepção. Ela ainda me falou outras coisas que eu, sinceramente, preferia não ter ouvido. Falou que o casamento dos dois, dela e do ex-marido, não tinha dado certo por conta disso. Era muita promiscuidade. Era visto que eles iam acabar se separando, até que aconteceu. Olha, aquilo me deixou de cara no chão. Se bem que, repito, se eu não tivesse tão apaixonado, tão encantado, eu teria percebido. Sabe quando você percebe até alguma coisa no ar, mas finge que não entende? Desde o começo, ela já tinha tentado me falar, sabe, tentado se mostrar. Eu me lembro desde o comecinho. Ela chegou a dizer: olha, o negócio de namoro sério talvez não seja o caminho. Melhor a gente ir se conhecendo. Tem coisas sobre mim que você não sabe. E depois, não bastasse isso, ainda me fez aquele interrogatório lá, de casa de swing, de troca de casal. Ela falando daquelas fantasias, que no caso dela, e hoje eu sei, não eram só fantasias. Olha, isso me deixou tão desnorteado, tão decepcionado. O pior foi que eu fui conversar com ela sobre isso, sabe, porque eu estava tão desesperado que eu queria... Mas ela me deixou no chinelo. Você está me cobrando o quê, Cristiano? Mesmo que você fosse meu marido, meu namorado, coisa que a gente não era, eu jamais ia permitir que você me controlasse. Eu não te disse desde o começo que eu não gosto de homem que fica pegando no pé? Me deixa em paz. Olha como me doeu ouvi-la falando daquele modo comigo. O pior é que eu continuei seguindo essa mulher até que descobri aquilo que não queria. Bem feito pra mim, né? Ela realmente andava frequentando um clube. Sabe, clube de troca de casais? Eu até tentei entrar naquele espelunca, mas fui barrado, naturalmente porque estava desacompanhado. Olha, eu me senti tão mal, mas tão humilhado, se bem que a culpa, repito, é toda minha. Me comportei como um menino idiota, inocentezinho, ingênuozinho. Sendo que desde o começo, se eu fosse mais esperto, perceberia que ela é diferente. Tem nada a ver comigo. Não adianta só a gente olhar, ouvir a voz, como aconteceu comigo, depois olhar os olhos, o rosto, o sorriso da pessoa e se apaixonar. Não basta. A pessoa tem que ter sintonia com a tua história, com o teu jeito de ser. Porque senão, se apaixonar é sinônimo de sofrimento. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Olha, eu me senti tão humilhado, só de saber que ela preferisse prestar aquele papel do que dar uma chance para nós dois. Nossa história tinha começado de um jeito tão bonito. Não era para terminar desse jeito triste, melancólico, deprimente.
Agora, o pior é que mesmo desiludido, decepcionado, não consigo esquecê-la, nem deixar de amá-la. Parece um vício. O pior é que eu acho que para tê-la comigo de novo, para ter mais uma chance, por menor que fosse, eu até aceitaria frequentar com ela aquela casa lá, sabe, até isso eu faria. Só para ter uma migalha do seu amor. Juro, eu me sujeitaria até mesmo a dividi-la com outro homem, coisa que na minha cabeça nunca passou, pelo menos antes de conhecê-la. Para se ver o nível que um homem apaixonado pode chegar. Para se ver o estrago que essa mulher fez na minha vida. Não sem a minha permissão. Eu tenho consciência disso. Tanto que, repito, culpado fui eu. Mas de qualquer maneira, agora não adianta eu me arrepender. Agora não adianta eu pensar se lá no começo eu fizesse isso ou deixasse de fazer aquilo. Já era. Estou apaixonado. Continuo apaixonado por essa mulher que não quer saber de amor. O negócio dela é se divertir. E isso eu devia ter percebido, porque era tão fácil eu perceber desde o começo, mas não. Insisti, fingi que não estava entendendo, tudo porque estava me apaixonando, até que chegou no momento que não dava para voltar atrás. E agora eu pergunto, o que eu faço dessa vida, meu Deus? Apaixonado por essa mulher, sem a mínima chance nem esperança de ser feliz com ela.